Olá, seja bem-vindo a mais um FIIs News. Nesta véspera de Natal, vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. E que véspera de Natal agitada, né? O mercado realmente não para. Hoje a gente tem um cardápio bem variado. Pois é. Começamos com uma notícia quente, do HGRU11, um gigante do setor de renda urbana. E depois vamos fazer o que a gente faz de melhor, né? Uma análise aprofundada dos relatórios de novembro de 3 fundos com teses, assim, completamente diferentes. Diferentes como? A gente vai do high yield mais arriscado do HCTR11, passa pela aparente tranquilidade do Fiagro SNAG11 e termina na gestão de crédito bem ativa do PCIP11. Ótimo. A missão aqui não é só ler os fatos, mas conectar os pontos. O que essas estratégias, esses números, nos dizem sobre o momento do mercado. Então, vamos começar com essa novidade do HGRU11. O que aconteceu por lá? Então, o CSHG Renda Urbana, o HGRU11, anunciou ontem à noite, ele assinou um compromisso de compra e venda para adquirir um portfólio... Um portfólio de quê? De 15 lojas de varejo da Lojas Renner. A transação total é de 320 milhões. É um movimento grande, sabe? Bem característico da estratégia do fundo. 320 milhões é um movimento de peso. E o que chama atenção nessa transação, além do valor, claro, isso é bom para o cotista. Bom, aqui a gente precisa olhar os detalhes, são imóveis localizados em capitais, regiões metropolitanas, ou seja, pontos bem estratégicos. E o contrato é na modalidade Sale and Leaseback. Ah, o famoso vende e aluga de volta. Exatamente. A Renner vende os imóveis para o fundo e continua como inquilina por um prazo longo, de 15 anos. Isso traz uma previsibilidade de receita, assim, muito grande. E a rentabilidade? O cap rate estimado para a transação é de 9,5% ao ano, o que é bastante atrativo no cenário atual com juros futuros em queda, né? Então, na prática, o fundo está travando um aluguel com um rendimento alto por um longo período. E com um inquilino que é uma referência, né? Parece uma jogada de mestre para garantir o fluxo de caixa. Sem dúvida. E mostra a força do fundo em originar grandes negócios. Para o cotista, o impacto esperado, segundo o gestor, é um aumento de mais ou menos 5 centavos por cota no rendimento mensal. 5 centavos? Isso, assim que a operação for concluída e os aluguéis começarem a ser pagos. É um belo presente de Natal para quem investe no HGRU11. Ok, então saindo dessa notícia de crescimento em tijolo, vamos mergulhar agora no complexo mundo do crédito. E para começar, vamos direto para a ponta de maior risco. Um fundo que gera muita discussão. O Hectare CE, HCTR11. Esse sempre dá o que falar. Pois é. O relatório já abre falando em high yield e desenvolvimento. Para o investidor que foi atraído pelos dividendos altíssimos no passado, essas palavras hoje soam mais como, sei lá, risco e problema. O que o gestor quer dizer com essa descrição? Essa é a leitura perfeita. High yield é o jargão do mercado para alto risco, alto potencial de retorno. O fundo investe em operações de crédito que outros, digamos, não querem. Tipo o quê? Loteamentos em estágios iniciais, multipropriedade, projetos imobiliários mais complexos. A tese é que, ao financiar esses projetos, o fundo consegue cobrar juros muito maiores. O problema é que, quando a economia aperta, esses são os primeiros devedores a sentir dificuldade. O relatório de novembro é um retrato fiel disso. E os números refletem isso. O dividend yield anualizado ainda impressiona, na casa dos 18%, mas a gente sabe que isso vem de uma cota de mercado muito amassada. O que me chamou a atenção foi o resultado caixa de novembro, 0,34 centavos por cota. Exato. Considerando o histórico do fundo, esse número parece baixo. Ele já reflete as dificuldades de cobrança. Exatamente. E aqui que o investidor precisa ler nas entrelinhas. Desses 34 centavos, uma parte importante veio de um evento não recorrente. Ah, é? Qual? Um prêmio de quase 2 milhões de reais pelo resgate antecipado de um CRI, o Terma São Pedro. Se você tira esse extra da conta, o resultado recorrente, aquele que vem do pagamento normal dos devedores, seria ainda mais fraco. Entendi. Isso mostra que a geração de caixa orgânica do HCTR11 continua sob forte pressão. Ou seja, o fundo está dependendo de eventos pontuais, como a quitação antecipada de uma dívida para conseguir fechar as contas.
Isso não é sustentável a longo prazo, né? Não é. E o relatório fala também dos waivers. Na prática, isso significa que o fundo está dando um fôlego para um devedor que não consegue cumprir o contrato, certo? Isso não é um grande sinal de alerta? É um sinal amarelo, sem dúvida. Um waiver é uma ferramenta de negociação. Em vez de executar a dívida imediatamente, o que levaria a uma briga judicial longa, o gestor concede um alívio temporário. Adia o problema, digamos assim. Esperando que o devedor se recupere. Para um fundo como o HCTR11, a frequência com que esses waivers aparecem é um termômetro do quão estressada a carteira realmente está. E falando em carteira estressada, o relatório menciona o RCAP 1810, que é uma participação num shopping da Feira da Madrugada, lá no Brás. E o curioso é que o próprio HCTR11 também tem um CRI que financiou esse shopping. Como funciona essa estrutura? Aqui a gente entra num nível de complexidade bem maior. O que torna essa estrutura tão arriscada é que o HCTR11 está exposto em duas camadas diferentes ao mesmo ativo, sabe? Como assim, duas camadas? Pelo FII RCAP 1810, ele é sócio, dono de um pedaço do shopping. Pelo CRI, ele é o banco, o credor do financiamento. É uma aposta de altíssima convicção. Mas isso também significa que o risco é dobrado. Se o shopping vai mal, o fundo perde dos dois lados. O valor da participação no FII despenca e, ao mesmo tempo, o devedor do CRI pode não conseguir pagar a dívida. É uma concentração de risco enorme. Exatamente, é o tipo de estrutura que, se der certo, o retorno é exponencial. Mas se der errado, o prejuízo também é. E isso resume bem a tese do HCTR11 hoje. Ok, então o HCTR representa o risco altíssimo, recuperações complexas, uma aposta na virada, para quem tem estômago forte. Se a gente for para o extremo oposto, encontramos um fundo que vende uma mensagem de total tranquilidade. Vamos para o agronegócio, com o Suno Agro, o SNAG 11. A transição é perfeita. Saímos do estresse do HCTR11 para a calmaria do SNAG 11, pelo menos na superfície. O relatório de novembro destaca: todos os ativos adimplentes, risco controlado. Inadimplência zero. Isso, inadimplência zero. E uma carteira remunerando a CDI mais 2,31%. A distribuição de 0,13 por cota foi mantida e a gestão sinaliza que esse é o piso para os próximos meses. Parece o paraíso do investidor conservador. Parece mesmo. O relatório gasta um bom espaço falando de uma das empresas devedoras, a Chu Sementes. Eles vendem tecnologia embarcada em sementes de milho e sorgo. É um case interessante. E esse é um ótimo marketing profundo, sem dúvida. Mostrar que o dinheiro do cotista está financiando inovação e produtividade no campo é uma narrativa poderosa. Mas, Sempre tem um mas. como investidores, precisamos ser pragmáticos, né? A tecnologia da semente é ótima para o produtor e para a Chu, mas não é a garantia direta do crédito do SNAG 11. O que você quer dizer? Que a história bonita não paga a conta. De certa forma. O que protege o cotista no fim do dia são as garantias reais da operação. Geralmente são terras, recebíveis. A história da Chu mostra que o fundo está emprestando para uma empresa sólida, o que reduz o risco. Mas a análise fria é sobre o valor e a liquidez dessas garantias caso algo dê errado. Faz todo sentido. E essa questão da Chu me leva a outro ponto. Ter um único devedor, por mais inovador que seja, representando mais de 5% do patrimônio, não é um ponto de atenção em termos de concentração de risco? É um ponto a ser monitorado, sim. Para um fundo que se posiciona como seguro, qualquer concentração acima de 5% já acende um alerta. Não é um problema hoje, mas o investidor precisa saber que parte da sua segurança está atrelada ao sucesso de um único CNPJ. Entendi. E sobre as movimentações da carteira? A gestão parece estar ativa. Sim, eles fizeram 3 movimentos pontuais. Venderam 6 milhões de 2 CRAs, da Boa Safra e da Leitíssimo, com lucro. E usaram esse caixa para comprar cotas de outro Fiagro, o SNFZ11, no mercado secundário. Comprando na baixa. Exato, a um preço que eles consideram abaixo do valor justo. Isso é gestão ativa na veia. Vender o que já subiu para comprar uma oportunidade percebida como barata. Então, resumindo o SNAG 11,
Uma tese de segurança setorial num setor forte, mas que não está isenta de riscos, principalmente de concentração. Agora, vamos para o nosso último fundo, que faz uma ponte entre esses dois mundos. O Pátria Crédito Imobiliário, o PCIP11. Isso. Ele também é de crédito, mas com uma abordagem bem diferente. O relatório dele já começa com uma visão macroeconômica. O que é um ótimo sinal. Exato. Mostra que a gestão não está olhando só para a própria carteira. Eles destacam a alta de 1,9% do IFIX em novembro, puxada pelos fundos de tijolo, e o otimismo com o ciclo de corte de juros. Mas o PCIP11 é um fundo de papel, com 90% da carteira indexado ao IPCA. Como esse cenário de queda de juros que beneficia o tijolo impacta um fundo como ele? Esse é um ponto crucial. O impacto é duplo. Primeiro, com a queda da Selic, os ativos atrelados ao CDI ficam menos rentáveis. Isso faz com que os prêmios pagos pelos CRIs, indexados à inflação, como um IPCA mais 10,6%, Que é a média da carteira deles? eles se tornem relativamente mais atraentes. O segundo efeito é na marcação a mercado dos títulos. Quando os juros futuros caem, o valor presente dos CRIs que o fundo já tem em carteira tende a subir, o que pode gerar ganho de capital. Interessante. E, olhando os resultados, o fundo gerou 0,85 por cota e distribuiu 0,83, guardando 2 centavos. Com isso, a reserva acumulada subiu para 0,30 por cota. Acumular reserva é uma estratégia mais conservadora, talvez? Exatamente, é uma gestão prudente. Em vez de distribuir tudo, eles aproveitam um mês bom para reforçar o colchão. Essa reserva pode ser usada para complementar a distribuição em meses mais fracos. E essa prudência parece se refletir na gestão ativa da carteira. Eles fizeram várias movimentações, zeraram a posição em 4 CRIs e fizeram uma compra grande, 40 milhões do CRI da Edux. Por que vender vários ativos para concentrar em um nome como Edux? Essa movimentação é muito estratégica. Ao vender posições menores, eles podem estar buscando melhorar o perfil de risco da carteira. Comprar 40 milhões de um CRI de uma empresa do porte da Edux, mesmo com uma taxa um pouco menor... IPCA mais 8,75%, né? Isso, é uma troca de risco. Eles abrem mão de um pouco de retorno para ter mais segurança e previsibilidade no recebimento. É um movimento clássico de flight to quality, uma migração para ativos de maior qualidade. E o relatório também tem uma seção de watch list, uma lista de ativos em observação. Isso mostra transparência, mas também acende um alerta, né? Temos o CRI Cortel 2 em reestruturação e o CRI inverte com dificuldades de liquidez. Perfeito. E essa transparência é fundamental em fundos de crédito. Nenhum gestor está livre de problemas. A diferença está em como ele lida com eles. No caso do CRI Cortel, o gestor informa que está reestruturando a dívida e exigindo mais garantias. No inverte, eles admitem a dificuldade do devedor. Certo. Isso não elimina o risco, mas dá ao investidor a visibilidade de onde estão os pontos de atenção. Analisamos hoje, então, 3 fundos com estratégias muito diferentes. O HCTR11, focado em risco e na esperança de um alto retorno, o SNG11, ancorado na solidez do agronegócio, e o PCIP11, com uma gestão ativa, prudente, reciclando a carteira e de olho no macro. Isso nos deixa com uma reflexão interessante para esta véspera de Natal. Os relatórios, especialmente o do Pátria, apontam para um cenário de queda de juros se consolidando. E a pergunta que fica é: qual dessas abordagens? O risco calculado do HCTR11, a segurança setorial do SNAG11 ou a agilidade na gestão de crédito de qualidade do PCIP11? Qual parece mais preparada para capturar valor nesse novo ciclo econômico que se aproxima? Agradecemos pela audiência. Deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário. Estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Até o próximo episódio. Um Feliz Natal para todos vocês!